Olá, meus amigos, segue aí então o vídeo da mensagem de hoje, do culto da Santa Ceia, uma mensagem abençoada. Eu peço para vocês compartilhar, curtir, enviar, colocar no grupo, onde você faz parte aí da família, dos amigos, essa mensagem para crescer, para se desenvolver bem no coração das pessoas, que eu creio que é tudo isto e muito mais que o povo precisa aprender com o Senhor Deus, e entender de fato a sua essência, a sua origem em Cristo Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Precisamos da tua luz, da tua verdade, da tua palavra, Deus, no nosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém? E graças a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo na santa paz de Deus? Sente-se, por favor, em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para a mensagem, para a palavra. Hoje é Santa Ceia, tem muitas coisas para acontecer aqui na nossa igreja, as apresentações, mas o mais importante agora é a palavra de Deus. Amém, igreja? Abra a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. O que nós vamos ver hoje? Que existem pessoas, que têm uma vida confusa. É como eu preguei esses dias, mente confusa, vida confusa, não é isso? Mas nós vamos ver agora algo importante. O que, pastor? Hoje as pessoas estão se perdendo na vida por vários motivos, razões, E aí nós vamos ver aqui algo que eu creio que vai ser fundamental e importante para a sua vida daqui para frente. Eu até falei hoje no culto das 8 horas, que essa mensagem até para você ajudar outras pessoas, até você na educação dos seus filhos. Como assim, pastor? Nós vamos ver hoje que, infelizmente, por falta de conhecimento, o que está acontecendo, pastor? Vamos começar primeiro com Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Então preste bem atenção nisso aqui, que vai ser importante. Porque hoje, infelizmente, existem pessoas que elas não conhecem a sua história, não conhecem a sua origem. E por não conhecer a sua história, a sua origem, o que acontece? Essa pessoa não tem uma identidade. Ela não tem uma identidade. Por quê, pastor? Porque ela não conhece a sua história, a sua origem. Que precisa, então, assim, a pessoa entender, Porque neste mundo, ninguém veio aqui por um acaso, caiu de paraquedas. Nós sabemos muito bem, o que ocorreu para estarmos aqui. Mas por detrás disto existe algo muito mais importante. Existe um Deus. Amém, igreja? Existe um Deus. Hoje, infelizmente, as pessoas, elas não têm uma identidade. Por que não têm uma identidade? De homem ou de mulher de Deus, vamos falar assim, para você entender melhor. Por quê, pastor? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Aí a pessoa quer ver de qualquer jeito, de qualquer maneira, Aí o que acontece? O mundo, está dando à pessoa uma identidade mundana, onde as pessoas estão vivendo de uma forma mundana, sem conhecer de fato a sua origem, sem conhecer de fato ali a sua história. Então, quando colocar a palavra você, mensagem, tá? Quando você não conhece a sua história, você não consegue criar uma identidade. Que isso, pastor? Quando você não conhece a sua história, você não consegue formar a sua identidade. Vamos para Oséias 6, capítulo 3. Você está no Oséias 4, agora Oséias 6.
Conhecemos, versículo 3, tá? Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer quem? O Senhor. Aqui que está a questão, onde as pessoas precisam conhecer Deus para descobrir de fato qual é a sua origem, qual é a sua história agora. E quando a pessoa ela passa a conhecer, né, a sua origem, a sua história, ela vai criando então a sua identidade como uma pessoa de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Mas primeiro, o meu povo foi destruído. Quantas pessoas estão vivendo desta forma, desta maneira? Numa destruição. E aí então agora a pessoa precisa conhecer Deus e sempre prosseguir em conhecer. Aí vamos para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 26. Quando você não conhece a sua história, você não consegue formar a sua identidade. Quando a pessoa passa a conhecer a sua origem, a sua história em Deus, em Cristo Jesus, ela vai formando uma identidade, uma característica de homem e de mulher de Deus, de um cristão. Amém, igreja? De um cristão. Por quê? Ela passa a conhecer. Então, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus, façamos o homem. Preste atenção no começo do versículo, novamente, vamos ler. E disse Deus. Olha para o pastor. Não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas falam, não é o que a mídia apresenta, não é o que as redes sociais hoje está trazendo para as pessoas. É o que Deus diz, é o que Ele fala. Às vezes as pessoas, ela tem como base o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, o que o mundo apresenta, o que a mídia está trazendo, o que as redes sociais estão trazendo. E ali então ela está criando a sua identidade com base nisto. No que as pessoas dizem, no que as pessoas falam, no que ela assiste, no que ela vê, quem está entendendo? Até mesmo em questão da religião. Mas você tem que formar a sua identidade com base naquilo que Deus diz, naquilo que Ele fala. E aqui então está escrito, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa o quê? Semelhança. Parou. É aqui que começa a sua formação, a sua identidade. Começa aqui. Imagem e semelhança de Deus. Hoje as pessoas, elas são imagem e semelhança do mundo. Porque o mundo está trazendo essa nova identidade para as pessoas. A sua identidade, ela é formada com base na palavra de Deus. Essa imagem foi corrompida e perdida ao longo dos tempos. E está piorando mais ainda, sim ou não? Sim ou não, igreja? Está piorando. Então essa identidade, essa semelhança, ela foi corrompida. Através, é claro, do Adão, pecado dele. Só que isso, né? A imagem foi corrompida e perdida ao longo dos tempos. E assim está indo. É fácil de ver e visualizar lá fora. Então preste bem atenção, nós que estamos agora aqui dentro, precisamos então ter uma identidade definida. O que eu sou. Quem entendeu aqui? O que eu sou em Cristo Jesus. Eu fui formado, não questão física, imagem e semelhança de Deus. Então é isso que você tem que refletir agora.
Novamente, quando você não consegue, né, quando você não conhece a sua história, a sua origem, você não consegue formar a sua identidade. A pessoa não consegue. Ela não consegue nem se definir. Quem está entendendo? Ela praticamente é lançada de um canto para o outro aos ventos, no que as pessoas dizem, no que as pessoas falam. Não, mas hoje é comum, hoje é moda. Ah, não tem problema, que tem, todo mundo faz, mas hoje é assim. O pior é as igrejas modernas que estão surgindo. Como já falei, nós precisamos ser igrejas conservadoras do que modernas. Onde até isso aqui já estão aqui querendo mudar. E aí está vindo uma outra identidade. Não, peraí. Presta atenção. Se a pessoa, eu vou falar assim agora, ó, quando você ou a pessoa não conhece a sua identidade, é fácil imprimir nela ou em você uma identidade. Quando você ou a pessoa não conhece a sua identidade, é fácil imprimir, né, na pessoa, em você, uma identidade. É fácil. Quando você passa então a conhecer a sua história, a sua origem, aí já é diferente. Quando a pessoa não conhece, é fácil de imprimir na pessoa. É fácil de imprimir na pessoa uma identidade para ela. Não tem problema não. Hoje você pode escolher se você quer ser homem ou quer ser mulher. É normal. Você tem direito de escolher. Quem está entendendo aqui? Não sei não, eu me sinto meio que... Então, sai do armário. Que é normal agora. Quem está entendendo aqui? Está imprimindo uma... Está imprimindo uma o quê, igreja? O mundo está imprimindo uma identidade na pessoa. Não, se a pessoa conhece de fato a sua origem, a sua história, ela não vai deixar. Quem está entendendo aqui? Ela não vai fazer isso. Porque eu sou imagem e semelhança de quem? De Deus. A minha origem é esta. O que é imagem e semelhança de Deus, pastor? São os valores morais, santidade. Como eu falei, a imagem foi corrompida e perdida ao longo dos tempos. E está indo de mal a pior. Porque pessoas não se dão valor mais. Pessoas que não querem nem de fato conhecer, ou se quer conhecer, mas não da maneira certa. E quando a pessoa então não conhece a sua origem, não conhece a sua identidade, a sua origem, então ela tem dificuldade em criar uma identidade. Aí as pessoas vêm e imprimem nela uma identidade. O mundo está imprimindo a identidade em pessoas. Quem está entendendo aí? Crianças que infelizmente estão querendo imprimir nelas, já logo 7, 8 anos, uma identidade totalmente diferente da sua origem. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu estava até falando, né, que nas escolas, principalmente para as crianças, já com seus, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, vamos dizer assim, tinha que ter o quê? Uma matéria sobre o quê? Religião, sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Eles estão mais preocupados em ter uma matéria, né, sobre sexualidade do que a palavra. Quero que os professores ensinam as crianças já desde pequeno isso aí. Mas por que então não pega e faz, não, vamos colocar na escola o estudo bíblico? É de interesse deles. Eles estão muito mais preocupados nessa questão, que aí eles estão colocando nas crianças, querendo colocar já nas crianças uma determinada identidade, totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. Da palavra de Deus. São as crianças, jovens e adolescentes. Então essa imagem que Deus está dizendo, façamos o homem
A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, essa foi corrompida. Infelizmente, Adão, nós sabemos. E ao longo dos tempos, está perdido, vai se perdendo. Nós, como pessoas que temos hoje um conhecimento, nós precisamos ser mais conservadores morais, lutar pela moral, respeito, dignidade. Quem está entendendo? Nós temos que lutar. Não sei se vocês viram, o que tinha a ver o negócio lá da mulher dançando no congresso do Ministério da Saúde? Foi no congresso? Quem viu essa reportagem? A mulher dançando, rebolando lá com a saia e aparecendo tudo. Bom, vou ficar comentando, falando muito sobre isso aí. Então nós temos que expressar, nós temos que fazer com que essa imagem venha refletir. Em certas situações, comportamentos, em lugares onde você estiver, assim como Paulo fala, nós temos que brilhar como astros. O que é astros? Estrelas. Nós temos que brilhar como estrelas, ser luz, irmãos. Qual foi a mensagem do domingo passado? As trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. E aí nós precisamos brilhar como luz, como astros, como Paulo fala, depende da tradução, estrelas. Como eu falei hoje de manhã, você em casa educa o seu filho com os princípios da palavra de Deus, ensinando então a criança como ela deve ser, como ela é, o que de fato ela é. Quem entendeu? Mas chega em determinado local como uma escola, distorce, porque eles querem imprimir essa identidade na criança, no adolescente, no jovem, quem está entendendo? Eles querem. Eles querem isso. Aí é uma guerra. Estamos nessa guerra, nessa luta, nessa batalha. E aí, se com Adão, através dele, essa imagem foi corrompida e perdida ao longo do tempo, mas em Cristo Jesus, esta imagem é restaurada através de Cristo no novo nascimento. Vamos para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 10. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Colossenses 3:10. E vos vestistes do novo, da nova pessoa, da nova criatura, que se renova para o conhecimento. Olha, pastor, um pouquinho. Conhecer e prosseguir em conhecer. O meu povo foi destruído por falta. As pessoas estão se destruindo. Talvez as pessoas, elas não tenham esse conhecimento que nós estamos obtendo agora, esse conhecimento. Amém, igreja? Mas possamos até ajudar essas pessoas. Podemos até dar como se diz, como eu falei hoje de manhã, né, com carinho, com amor, o pão para essas pessoas, que é a palavra de Deus também. Tem pessoas que desprezam, rejeitam. Mas nós aqui, ele diz, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que quem te criou. Mas o mundo está querendo mudar isto. O mundo quer mudar isto. Aí, claro, entra também quem? O inimigo, o diabo. O mundo jaz no maligno.
Mas quem te criou foi Deus. Então nós temos que nos vestir disso aqui da palavra de Deus, está aqui, né? E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pronto. A sua origem, a sua história começa onde? Aqui, ó. Amém, igreja? É aqui. Fora disto, opa, peraí. Então, dentro disso aqui, você pode criar, então, o quê? A sua identidade hoje como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Você pode criar hoje a sua identidade de um cristão. Amém, igreja? De um cristão. E não importa, nós neste mundo estamos, sim, debaixo das tentações. Somos e seremos, sim, tentados, de fato. Mas espera aí. Hoje você está adquirindo um conhecimento importante para a sua vida, até para ajudar outras pessoas, que elas então, assim, possam um dia criar sua própria identidade, não o que o mundo está imprimindo nelas, uma identidade totalmente mundana. Quem está entendendo aqui a mensagem? Então, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Esta imagem é restaurada na minha e na sua vida através de Cristo. Essa imagem é restaurada através de Cristo no novo nascimento, que é isso, o batismo nas águas. Enquanto a pessoa não se batizar, ela é velha criatura ainda. Mesmo após o batismo, para se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, estamos debaixo das lutas, das tentações que vêm. As pessoas costumam muito olhar para as outras pessoas, a maneira que ela está vivendo, se vestindo. Como falei hoje de manhã, olhando para o mundo lá fora, parece muito mais divertido do que isso aqui. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Parece ser de fato muito mais divertido. Mas o que eles não estão tendo lá fora, nós estamos tendo aqui. E o que estamos tendo aqui, nós podemos levar lá para fora. Quem entendeu? Salvação, vida eterna. Não podemos se perder, se corromper juntamente com o mundo. Uma expressão de um pastor: o mundo está falindo. Quem entendeu? Está falindo. Então nós precisamos conhecer e prosseguir. Quanto mais buscamos isto, nós vamos formando a nossa identidade. Não é o que o mundo está imprimindo, não. Por quê? Você cria a sua identidade a partir do momento que você passa a conhecer a sua origem, aí você começa a formar a sua identidade. Não é o que as pessoas dizem, falam, não é o que o mundo tenta imprimir em você uma identidade, é aquilo que você conhece, a palavra de Deus. Aí você até define, de fato, na sua mente, quem você é agora em Cristo Jesus. As pessoas podem até chegar perto de você, eu até comentei e falei hoje, em relação às pessoas do passado, que te conhecia, que vivia nas festas, nas baladas, né? Pulando, bebendo, enchendo a cara, saindo com muitos, saindo com muitas, uma farra, uma bagunça, chegando em casa às 8 ou 7 horas da manhã, bêbado. Hoje ela tem uma nova identidade de um cristão, que passa no meio das pessoas: ô fulano, e aí, vamos se divertir? Não, tem uma vida com Deus hoje. Eu aceitei Jesus. Eu tenho uma nova identidade hoje. Quem está entendendo aqui? E não é fácil manter isso. Não é fácil. Por quê? E vos vestistes do novo. Se vestir da nova pessoa. Novos hábitos, novos costumes, pensamentos, fala, atitude. Quem está entendendo aqui? E aí, como ele diz aqui, que se renova, olha só, que se renova, cada dia é um renovo, que renova o seu conhecimento. E diz mais,
segundo a imagem daquele que o criou, quem? Deus. A minha origem é Deus. Quem entendeu aqui? É em Deus, é no Senhor. Então eu devo ter um comportamento, uma atitude totalmente diferente do que eu fui, do que eu era, do que eu sou agora em Cristo Jesus. O que eu sou agora, essa daqui é a minha identidade, um homem de Deus, mulher de Deus, também tenho que me comportar como uma pessoa de Deus, mesmo diante das tentações. As más conversações corrompem os bons costumes. É aquelas pessoas que vêm com aquela conversa fiada mundana. É aquela pessoa que vem com não bate-papo, com conversa, né, mundana. E esse tipo de conversa pode corromper o bom costume que você tem de estar na igreja, de orar, buscar participar da Santa Ceia, ter uma vida com Deus ali, e vem a conversa, vem o bate-papo na amizade, na escola. Eu falei hoje um pouco mais com os jovens de manhã, e agora também para você, jovem. Como é que você se comporta, está se comportando na escola? Que tipo de identidade você está tendo, criando em você, você que está dentro da igreja? Ah, pastor, mas tem muitas coisas hoje que é comum. Depende, igreja. Porque você tem que observar bem a palavra de Deus no que ela diz em respeito, no que aparentemente parece ser o quê? Comum. Hoje está muito comum isso aí, pastor. Menina namorar com menina, menino namorar com menino. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Quem está me entendendo aqui? O que ela fala sobre isso? Não, você tem uma identidade, ô rapazinho, ô mocinha, você tem uma identidade em Cristo Jesus. Não deixa que alguém venha fazer a sua cabeça para você se perder, se corromper, e aí o mundo está dando uma identidade para você. Aí as pessoas estão querendo imprimir em você uma identidade. Sai do armário. Tem que como é que era o ditado que as pessoas falam? Tem que... Não é que nem diz o caipira, tem que chutar o bardo, não é chutar o bardo mesmo, tem que partir para cima. Mostra o que você é, o que você tem que ser mesmo, de fato. Ah, eu sou um homem, mas eu me sinto uma mulher. Isso mesmo, tem que ser, não tem problema não. Hoje tem que é lacração, é mais isso, mais o que lá, é negócio de todos. Muda até a linguagem portuguesa. Não, peraí, isso não é a minha identidade. Quem entendeu aqui? Essa não é a sua identidade está aqui, ó. Entendeu? A nossa identidade está onde? Aqui na palavra. Peraí, o que a palavra de Deus diz sobre essa questão que eu citei, ou outras questões, ou outras? Eu até brinquei esses dias, eu falei, eu vou falar de novo. Você, olha só, presta atenção. Você nunca vai ouvir a torcida do Corinthians gritar Palmeiras ou cantar o hino do Palmeiras. Você vai ouvir? Você vai ouvir ou não? Nunca. Nunca. E por que nós temos que cantar as músicas do mundo? Eu até falei hoje, a mídia ou as redes sociais, até canções, músicas, tentam imprimir nas pessoas uma identidade. Aqui nos anos de 1980, 90, não sei, acho que 90, tinha um cantor, uma canção, né? Algumas pessoas vão lembrar do cantor. Quem já ouviu falar aqui do Pepeu Gomes? Quem já ouviu falar desse cantor? 1980, 90, mais ou menos isso, né? Meio Consuelo que se converteu, a Sara Shiva, que é convertida até pastora hoje. Mas ele cantava uma canção naquela época assim, olha. Talvez alguém vai se lembrar aqui. Ser o homem feminino não fere o meu lado masculino. Agora inclui Deus. Se Deus é menino ou menina, sou masculino e feminino. Quem lembra dessa canção? Fora as outras canções. Se valoriza, dá valor. Olha que bonito, em vez de cantar essas canções, cair, né, beber, cair, se levantar. Olha, negócio de... Em vez de cantar essas canções, que tal cantar essa música aqui, ó? Quero que valorize o que você tem.
Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aí você vira para uma pessoa e fala assim: eu venho falar do valor que você tem. Não é bem melhor? Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Não é melhor? Não é? Mas não, tem pessoas que cantam essas músicas que fazem apologias às drogas, ao homossexualismo, que faz apologia ao adultério. Quem está entendendo isso? Fala outras coisas. Efésios capítulo 4, Paulo continua falando sobre essa questão, só que agora em Efésios capítulo 4, versículo 24. Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e é assim que tem que ser. Aqui está a nossa origem, aqui está a sua história. Aí você cria, vai criando a sua verdadeira identidade, você até define de fato qual é a sua identidade hoje. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém, igreja? Quem está entendendo aqui? Você está se revestindo do novo, da nova pessoa, da nova criatura agora em Cristo, porque assim está escrito, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você é uma nova criatura. A velha natureza, no dia do seu batismo você só tomou um banho? Estava calor para você falar: pastor, eu quero batizar que eu estou com muito calor, quero pular nessa piscina. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Você está criado nisto. Em verdadeira justiça e verdadeira santidade. Amém, igreja? Isso então você tem os seus valores morais. Não permita, não deixe que outras pessoas imprimam em você uma identidade que não condiz com aquilo que está aqui. Não deixe o mundo imprimir essa identidade em você, uma identidade mundana. Não, a minha origem, a minha história é esta, então eu vou criar essa identidade de um homem e mulher de Deus, de um cristão agora em Cristo Jesus Cristo. Vêm as tentações, vêm as lutas, vêm as perseguições. É os seus sentimentos, seus desejos, as suas vontades carnais, humanas, vem, aparece, surge. Mas aí você tem que se virar para Deus e mergulhar nisso aqui, e falar: Deus, a minha identidade hoje é esta. Senhor, me faz te conhecer para que eu possa criar a minha identidade de um homem e de uma mulher de Deus. E quando você estiver lá fora, que as pessoas quiserem imprimir em você, você já está definida aqui. Eu sou de Deus. Eu sou do Senhor. Eu comentei o apóstolo Paulo, que ele tinha uma identidade, né? Mas quando ele conheceu a Jesus, ele criou uma outra identidade, um homem de Deus, um cristão. A ponto de dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. E aí, hoje pessoas são muito moldáveis. Hoje pessoas, elas são muito moldáveis. E não sabem o que quer na vida. Está perdido, perdida aí fora, muitas pessoas. Vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sem algo definido para a sua própria vida em relação à sua vida espiritual. Se espiritual está uma bagunça,
a vida da pessoa lá fora vai ser também uma bagunça, não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Não. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quando isso acontece, quando uma pessoa passa a conhecer a Deus, então ela vai começar a criar nela uma identidade e vai definir a sua vida. Vai ser uma pessoa decidida e determinada. Vem pecar, vem as tentações, surgem as tentações, propostas indecentes e outras coisas mais, mas a pessoa está definida ali no que ela é em Cristo Jesus. Ela resiste o diabo, resiste às tentações e resiste o diabo e ele fugirá de nós. Então, vamos voltar onde nós começamos. Oséias capítulo 4. Versículo 6. Oséias 4, 6. O meu povo, mas o que dói é o início do versículo. Qual, pastor? O meu povo. O povo de quem, igreja? Vão ser destruídos. Vai ser destruído. Quando você começar a conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, porque para mim hoje ainda não cheguei a nenhum nível e se achar tão suficiente. Eu conheço a Bíblia, nada. Tem muita coisa que eu tenho que aprender na minha vida. Hoje pessoas, infelizmente, elas deixaram ou deixam que o mundo crie nela uma identidade. E é fácil até mesmo nas pessoas até dizer e falar e comentar. É chato. Agora, quando a pessoa ela passa a conhecer e ela deixa entrar no coração essa essência, ela vai definir, não, agora eu sou hoje um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu sou de Deus. E quando a pessoa consegue fazer isso, até a obra de Deus, a pessoa então entende que ela também tem um chamado para a obra de Deus. Que isso faz parte. Quem entendeu aqui? Que isso faz até parte. O chamado. Porque ela vai entendendo, ela vai conhecendo. E ela vai então, através disso, vai criando uma identidade, ela vai definindo na sua vida exatamente o que ela quer, o que ela é em Cristo Jesus. Mas se isso não está acontecendo, não acontece, o que é? O povo está sendo destruído. Aí vem uma vírgula, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes não rejeite o conhecimento de Deus. Não rejeite a palavra de Deus. Não importa que tipo de pregação, mensagem está sendo ministrada, mas não rejeite. Porque eu sempre digo, o que você escuta aqui dentro, o que você ouve aqui dentro tem um fundamento. Tem um fundamento para isso. Pode ter certeza. Então não despreze, não rejeite o conhecimento. Você hoje que está aqui dentro, você está conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade. A verdade? Deus está querendo te libertar de alguma coisa. Te livrar de alguma coisa. Não deixe o mundo imprimir em você uma identidade mundana. Não deixe que as pessoas imprimem em você. Quem entendeu aqui? A sua origem, a sua história está aqui. E quando você passa a absorver bem isso dentro do seu coração, que você tem na sua mente, você define aqui dentro quem você é hoje em Cristo Jesus. Aí pode ter certeza que a destruição, o inimigo pode até vir, querer, mas você está firme, inabalável na presença de Deus. Amém? A tentação vem de lado, você rejeita, você despreza, não está amarrado, que eu sou uma mulher de Deus hoje. Não, eu sou um homem de Deus hoje, em nome do Senhor Jesus. Diabo, sai da minha mente. Porque eu já preguei, já falei, tudo começa onde, igreja? Tudo começa onde? Pensamento, mente. Ficar pensando em certas coisas, criando, se projetando em certas situações que aparentemente vai satisfazer a sua carne, esquece, não fique pensando. Vai chegar uma hora que você não vai ceder de fato, você vai acabar fazendo o que não é para fazer. Quem entendeu a mensagem hoje?
Então fique com essa palavra. Eu até falei, ajuda outras pessoas também a conversar e falar. Mostra para essas pessoas que a identidade delas tem origem aqui. A história delas começa aqui em Deus, no Senhor, em Cristo Jesus. Amém, igreja? Os obreiros vão pegar a ceia, nós vamos participar da ceia. Então fique com essa palavra, fique com essa mensagem.